Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, podemos retornar aqui hoje, 7 de agosto de 2024, quarta-feira abençoada, na presença do nosso Deus. E é maravilhoso nós podermos reunirmos aqui nesta live, não é? Nesta nossa aula, esta que já será a aula de número 201. E nós queremos aqui engrandecer ao Senhor por todas as coisas, não é? Eu quero primeiramente aqui ler um texto bíblico que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, os versículos 11 e 12, que diz assim: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse é o texto de Romanos, capítulo 14, os versículos que li, os versículos 11 e 12. Agora também eu quero mencionar aqui o texto da Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2, e o versículo será o versículo de número 9 e os seguintes, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses dois versículos por agora. Depois nós vamos mencionar também ainda um terceiro texto na palavra de Deus, para que nós possamos então estarmos fundamentando inclusive a primeira questão, né, do nosso temário para a aula de hoje. Desde já aqui felicitar os irmãos pela presença aqui na nossa aula de hoje, desejando que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, não é? A cada um de vocês. O Senhor vos abençoe, bem como a família de cada um de vocês e ainda o vosso ministério. Temos que Ele pode todas as coisas, então que a bênção de Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Nós queremos também, meus irmãos, chutei o pedestal aqui, está longe. Nós queremos também desejar dizer para os irmãos que nós colocamos hoje uma publicação do curso de perguntas escatológicas que está no nosso perfil aqui no Instagram, para aqueles que quiserem, tiverem desejo, interesse, possam adquirir o curso de perguntas escatológicas, que é material elaborado pelo pastor Ciro Zibordi, o livro, não é? E as aulas, são 50 das aulas que nós deixamos disponibilizado para os irmãos no nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, pastor Ciro, paz do Senhor, uma boa noite, como é que está? Na bênção? Pastor Alex, tudo na bênção, graças a Deus. Maravilha, maravilha, joia. Muito bom, podemos novamente voltarmos aqui, hoje quarta-feira, dia 7 de agosto, para a glória de Deus, a aula já a de número 201, a de 200 já venceu, e nós vamos avançando, né, de valor em valor, para a glória de Deus. Só tá meio barulhento aqui, mas está tudo bem. Tudo certo. Maravilha então, meu pastor. Tá ótimo então. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos avançando já para o nosso temário de hoje. Eu li no início aqui da transmissão da nossa live, eu li o texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, os versículos 10 e 11, e também Filipenses, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. E aí, eu quero ainda mencionar aqui o texto de Isaías, no capítulo 45, porque é a partir desse texto que Paulo, nas duas epístolas, menciona o texto que está no versículo 23, Isaías 45, 23, que diz assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Eu lancei mão desses três textos exatamente por causa da primeira pergunta que nós temos hoje aqui, que, aspas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É para qual período a pergunta que nos foi enviada? Muitas vezes nós pensamos em períodos, né? Tudo tem que acontecer dentro de um período, mas nesse caso eu não vejo a necessidade de
acontecer tudo dentro de um mesmo período. O fato inegável, é que Deus é soberano e haja o que houver neste mundo, um dia todos haverão de reconhecer, salvos ou não salvos, haverão de reconhecer que Jesus é o Senhor. E é nesse sentido que todos vão ter que se dobrar. Para alguns será tarde demais, porque se nós pensarmos, por exemplo, no juízo final, aqueles que vão comparecer diante do Senhor, mesmo para receber ali a sentença final, eles vão ter que se curvar diante do Senhor. Agora, esse texto que o irmão leu, Romanos 14, 10 a 12, fala claramente do tribunal de Cristo, né? O versículo 10 diz: tu que julgas teu irmão, ou tu também que desprezas teu irmão, né? Por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós sabemos que o tribunal de Cristo é uma referência ao julgamento da igreja, julgamento para efeito de galardão. Então, naquele grande dia, mesmo salvos glorificados após o arrebatamento, eles vão ter que se prostrar diante do Senhor. Então, isso aqui é um texto que engloba toda a igreja, vamos dizer assim. Mas temos também o texto de Filipenses 2, 5 a 11, que todos conhecem de cor. Ali deixa claro que todos, sem exceção, vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Não se menciona um período exato, porque haverá vários julgamentos escatológicos. O tribunal de Cristo é um julgamento. Nós temos também o julgamento dos gentios, que ocorre após o período tribulacional. Depois teremos o milênio. Depois do milênio tem aí o julgamento, o juízo final, que é o juízo do trono branco. Então, não haverá essa humilhação diante do Todo-Poderoso, esse prostrar-se diante dele de uma vez só. Mas o texto de Filipenses 2, 5 a 11, é claro ao dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E veja, Jesus deu exemplo, ele é o servo do Senhor, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora note, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos, todos, sem exceção, dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa ênfase, debaixo da terra, na linguagem da Bíblia, é uma referência também aos espíritos que se rebelaram contra Deus. O próprio Satanás, os anjos caídos, todos haverão de se prostrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos, sem exceção. Quando chegar o momento certo, eles terão que fazer isso. E isso, claro, é uma referência a julgamentos. Esse dobrar o joelho é na presença do justo juiz. Nós que somos salvos, faremos isso, claro, por ocasião do tribunal de Cristo. Paulo deixa claro. Haverá também outros julgamentos e todos, sem exceção, vão ter que se colocar diante do justo juiz e vão saber que ele é o justo juiz. Aqueles que o negaram, quando tiveram oportunidade de se arrepender, vão ser condenados, porque a oportunidade de salvação é em vida. E mesmo condenados, muitos, ou todos, na verdade, sem exceção, vão ter que reconhecer, né? Mas eu falo no caso dos condenados, esses muitos condenados, eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu responderia, o irmão pede um período, né? Eu não diria que isso vai acontecer tudo de uma vez só, num único período. O texto de Romanos 14 diz que será por ocasião do tribunal de Cristo, no caso da igreja. Mas o texto de Filipenses
Filipenses 2 diz que todos, sem exceção, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, hão de se dobrar. E no julgamento, a Bíblia diz também, lá em Apocalipse, né? Apocalipse 20, 12, quando se menciona o trono branco, ali não tem a referência explícita, né? Mas nós sabemos que está implícito, né? Que todos se dobrarão diante do Senhor, e, claro, para aqueles será tarde demais, mas no juízo final, a Bíblia diz que todos vão estar em pé, né? Diante do trono, só que eles vão ter que se prostrar. Eles vão ter que se prostrar porque, na verdade, a Bíblia é clara, né? Ao dizer que todos, né? Filipenses 2, especificamente 10 e 11, o texto é claro de que todos se dobrarão diante do Senhor. Maravilha, é isso aí. Dessa forma mesmo, né? Importante que eu percebi o seu destaque de que essa prostração não quer dizer salvação, a salvação é em vida. Essa prostração depois vai ser só para reconhecimento. Porque não tem jeito. Aqueles que negam o Senhor hoje, lá na eternidade eles vão perceber que estavam errados, mas será tarde demais. Será tarde, com certeza. Um exemplo claro na Bíblia é o rico, da parábola do rico e Lázaro. Pai Abraão, né? Aí ele estava arrependido. Pai Abraão, manda Lázaro colocar o dedo na água e tocar na minha língua. Era tarde demais. Para dar um já estava em tormentos. Já estava em tormentos. E o que foi respondido a ele? Olha, há um abismo entre nós. Não há como os que estão do lado de cá passar para onde você está e os que estão do lado de lá, onde você está, passar para cá. Né? Não tem mais jeito. Então já era tarde demais para aquele rico, né? Da história, né? De rico e Lázaro. Que a gente, às vezes, de tantas pessoas falarem parábolas, a gente acaba falando parábola, porque também, em algumas versões da Bíblia, inventaram de colocar lá o subtítulo, né? Parábola de rico e Lázaro. E aí, alguns exegetas até arrumaram uma solução para isso. É uma parábola, mas é uma parábola histórica, né? É uma comparação, mas é uma comparação utilizando-se algo que realmente aconteceu, né? Eu prefiro manter que é uma história, né? De fato é uma história, a história de Rico e Lázaro. Com certeza, até porque os títulos que estão na Bíblia não são originais, não é do texto sagrado, foram adicionados posteriormente durante as traduções. Excetuando, só para fazer uma pequena, aproveitando aqui uma aula e essas dúvidas surgem. Nos Salmos, a gente tem alguns títulos que estão no original, né? Só que aí você percebe qual é a diferença, porque geralmente nas versões no Antigo Testamento você tem o texto em negrito, geralmente é acrescentado pelos editores, mas tem aí algum título que não está classificado, não está dentro de um versículo propriamente, mas é um título que consta do texto hebraico, né? Maravilha, meu pastor, é ótimo. Então nós vamos lá aqui para a segunda questão, que é um pedido de um panorama a respeito da visão sobre o juízo final. O irmão não foi muito específico a respeito do que exatamente ele pretendia, não é? Nesse sentido. Mas imagino que ele quer ter uma noção de como que vai acontecer ali esse momento. É uma visão geral, né? Em primeiro lugar, eu vou começar... É gol do Santos. Se for, tá bom. Pior os times aqui do Rio hoje, que parece que estão jogando aí, tá uma barulheira. Mas já faz tempo que os times do Rio não jogam. Amém. Parece que eles estão liderando aí agora, né? Oh, meu Deus. Vamos ver se vai durar muito. Tomara que não, né? Porque senão o barulho aqui é complicado. É demais. Atrapalha as nossas lives aqui. Então, eu começaria, claro, recomendando o nosso curso. Porque para ter uma visão geral do juízo final e com detalhes, né? Também, aí é melhor fazer o nosso curso, porque você tem um desdobramento, não somente sobre o juízo final, mas sobre todo
todos os julgamentos escatológicos. Então, só para ter uma ideia, aí está o livro. No livro, nós temos uma seção que abrange todos os juízos escatológicos. Quem quiser fazer esse curso, aí estão os telefones. Olha, você pode tirar um print da tela. É um curso de aproximadamente 2 meses. E você vai ter aí vamos dizer assim, você poderá, né, considerar-se, por assim dizer, um especialista em escatologia. Até porque tem muitos aventureiros nesta área, pessoas que na verdade são interessadas e começam a opinar. E é interessante que todos em escatologia têm certeza de tudo. Não sei se o irmão já percebeu isso. A pessoa sempre eu faço algum vídeo lá no meu canal, a pessoa diz, não é assim não, o milênio vai ser no céu. O outro disse, não, a tribulação não vai ter 7 anos não, é só 3 anos e meio. Não é. A pessoa fala assim de uma maneira como se ela tivesse toda a convicção. Aí quando a gente vai perguntar para ver se a pessoa realmente sabe do que ela está falando, eu ouvi o pastor fulano num debate e não sei o que e tal. Agora, a gente recomenda o curso porque você vai estudar realmente. E aí você vai ter conhecimento de causa. A gente aqui, pastor Hércules e eu, modéstia à parte, nós estudamos isso há muitos anos, né? Só você olhar para nós, você vê que a gente já tem alguns anos, né? De casa, né? Então a gente, olha a irmã Lisa de Andrade aí, ó, sempre participando, né? Sempre presente. A irmã Lisa de Andrade fez o curso conosco. Com certeza. Ela sabe como que é. Ela é uma especialista em escatologia, né? Então ela tem autoridade para falar. Agora veja, então nós estudamos esse assunto há bastante tempo. Agora, vamos resumir então. Quando nós falamos de julgamentos escatológicos, nós temos pelo menos 5, né? E há um grupo de teólogos que tem aquele costume de dizer que vai acontecer tudo no último dia. Tudo no último dia. A ressurreição, Jesus falou, vai ser no último dia, tudo ao mesmo tempo. O juízo também é tudo ao mesmo tempo. A igreja vai ser julgada e todos serão julgados também. Mas quando a gente olha para a Bíblia com cuidado, a gente vê que não é bem assim, não. Por quê? Porque os julgamentos escatológicos, eles têm aspectos que tornam esses julgamentos um diferente do outro. São aspectos diferenciadores, né? O tempo, por exemplo, em que ocorre. O juiz é sempre o mesmo, claro. Nos julgamentos escatológicos sempre é o justo juiz, é o Senhor Jesus. Mas o público que está sendo julgado, os critérios, os critérios é outro aspecto. E o resultado. Então, quando você compara, por exemplo, o tribunal de Cristo com o julgamento final, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O tribunal de Cristo é uma coisa, o juízo final é outra coisa. Por quê? Porque o tribunal de Cristo claramente ocorre logo após o arrebatamento da igreja. Porque Jesus mesmo disse lá em Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Já o julgamento, o juízo final, o trono branco, ele acontece depois do milênio. E depois do julgamento de Satanás também, de suas hostes, lá no final. E a igreja vai estar presente nesse julgamento, mas não na qualidade de ré. Ela vai estar nesse julgamento participando juntamente com o Senhor, porque nós vamos julgar também, a Bíblia diz. Nós vamos nos assentar em tronos, diz a Bíblia, ou seja, nós vamos estar participando. Claro que o Senhor é o justo juiz, mas a igreja está ali participando, mas não na qualidade de ré, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus também falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo no grego, a gente tem dito isso aqui, o termo para juízo ou condenação, aí em João 5:24, é um termo forense, é um termo relacionado com tribunal. Então, em outras palavras, quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais
participará de um tribunal como réu, porque já passou da morte para a vida. E, da mesma forma, lá em João 3,18, Jesus falou que aquele que o rejeita já está condenado. Já está condenado. Então, veja que interessante. A pessoa já parte desta vida condenada. Não tem essa conversa de que vai chegar diante do trono branco ainda para ver se tem... Não. Quem não tem comparece purgatório. no trono branco, acho que eu já estou até antecipando uma resposta de uma outra pergunta aí. Mas quem comparece diante do trono branco já vai comparecer na qualidade de réu e mais, na qualidade de condenado. É só a última instância para receber a sentença final, o nome não consta do livro da vida, é para a pessoa não ter dúvida nenhuma que realmente ela rejeitou o Senhor, para ninguém, o Senhor é justo, para ninguém dar desculpas. É bem verdade que muitos naquele grande dia ainda vão dizer Senhor, Senhor. Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor, o justo juiz, lhes dirá naquele dia abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, eu nunca tive convosco um relacionamento aprovador. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Há vários julgamentos. O trono branco é chamado de juízo final, porque ali todos os mortos, todos aqueles que morreram sem salvação, terão de ressuscitar, porque a condenação, a sentença condenatória, é quando a pessoa estiver na sua condição plena, espírito, alma, corpo. O corpo terá que ressuscitar para que a pessoa plena, o ser humano pleno, espírito, alma e corpo, ele receba a sentença e seja, então, lançado no lago de fogo. Agora, não há tempo de nós aqui darmos todos os pormenores, mas quando lemos Apocalipse 20, versículos 11 a 14, ali está o que a Bíblia menciona sobre o juízo final. Creio que é interessante, se o irmão puder ler, por gentileza. Apocalipse 20, 11 a 14. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja quantos pormenores que tem aí. Eu coloquei até alguma coisa no roteiro aqui. Eu fiz um roteiro, mas eu vou primeiro aqui ficar no texto bíblico, porque olha como é interessante. Vou tentar explicar aqui com base no próprio texto bíblico que eu acabou de ler. Então veja, João disse, eu vi um grande trono branco, ou seja, o trono onde Deus está sentado. Isso fala da santidade de Deus, da grandeza de Deus, porque Deus está sentado num grande trono e esse trono é branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, que aqui já é uma referência ao fato de que Deus, a partir daí, ele vai fazer novos céus e nova terra. Então, os céus e a terra que hoje existem, o apóstolo Pedro mesmo falou, estão sendo guardados para a destruição. Deus fará novos céus e nova terra. Então, aí já se menciona que da presença daquele que está no grande trono branco, terra e céu fugiram, não se achou lugar para eles. Aí diz, vi também os mortos, grandes e pequenos, porque aqueles que se consideram poderosos deste mundo, os grandes, vão ter que se dobrar diante do Senhor. Grandes e pequenos. Estarão em pé, diante do trono. Mas vai chegar o momento que todos vão ter que se prostrar. Então se abrir os livros,
Isso significa que Deus sabe de tudo. Não vá você pensar que é como se houvesse uma grande biblioteca com livros, e livros de fato vão se abrir. Isso aqui é linguagem figurada, linguagem pictórica, linguagem simbólica, para dizer que Deus sabe todas as coisas, nada está oculto perante Deus, e ele tem também o livro da vida. Aqui é uma referência mais específica ao rol daqueles que são salvos. Deus tem o controle, Deus sabe quem é salvo, quem não é. Então, no livro da vida, só está o nome daqueles que são salvos. Então, no juízo final, este livro precisará ser aberto, não é? É uma figuração de linguagem para mostrar que todos ali vão saber que o seu nome não está arrolado no céu. O seu nome não está no rol dos salvos. A pessoa não deu crédito para a obra redentora, não deu crédito para a salvação em Cristo Jesus, e ela vai ter que saber que o seu nome não consta lá. E os mortos foram julgados. Então veja que é um julgamento para os mortos, não é para os vivos, é para os mortos. Porque, na verdade, aqui já é o juízo final, todos os ímpios, a essa altura, já estarão mortos. Né? Aqueles que não haverá mais, aqui no caso do juízo final, é quando Deus já estiver com toda a sua igreja reunida, glorificada, e aí faltará esse último julgamento, para então Deus fazer novos céus, nova terra, e a partir dali todos já estarão confirmados, glorificados, e não haverá mais a presença do pecado. Aqueles que são ímpios vão ser lançados no lago de fogo. E os que são salvos já estarão glorificados. Então, aí alguém pergunta, e aquelas pessoas que morreram? Aquelas pessoas que morreram sem ouvir o evangelho? Ou aquelas pessoas que morreram ainda antes da idade da razão? As crianças, por exemplo, que foram vítimas da morte, não é? Aquelas que foram mortas de maneira intencional, vou até evitar uma palavra aí para a gente não ter problema com o nosso vídeo, porque infelizmente o algoritmo do YouTube e também do Insta, se você usar, só de você citar determinadas palavras, eles limitam o vídeo. Então eu vou evitar uma palavra, vocês vão entender o que eu estou falando. Se a pessoa, na condição intrauterina, ela é morta de maneira intencional, veja, é uma pessoa perante Deus. Claro que perante o direito, vão dizer que não é uma pessoa porque não nasceu ainda que os direitos do nascituro possam ser assegurados, mas não é ainda uma pessoa propriamente dita. Mas perante Deus, o Senhor conheceu o salmista ainda informe, como diz lá nos Salmos, né? No Salmo 139, é isso, né? Então veja, a pessoa que morre nessa fase, ou a criança recém-nascida, que morre ainda longe da idade da razão, não teve condição de compreender o plano da salvação para poder crer, ou alguém que tem um problema mental, um problema que limita essa pessoa na sua compreensão. Não adianta você pregar o evangelho para ela que ela não vai entender nada. Ou mesmo alguém que morreu sem ter ouvido a mensagem do evangelho. Deus é o justo juiz e eu penso que ele julgará essas pessoas. Só que no caso dos salvos, eu prefiro acreditar que nenhum salvo vai precisar ouvir ali no dia do trono branco se a pessoa está salva ou condenada. Porque, na verdade, quem já morre salvo já vai para o paraíso. A pessoa salva, ela já está no lugar intermediário chamado paraíso. E lá a pessoa é consolada. Então lá, veja, o salvo em Cristo Jesus, nós, por exemplo, nós já temos a certeza da vida eterna aqui e agora. Então, se Cristo voltar para nós agora, se ele vier buscar a sua igreja, ou se nós partirmos para a eternidade, né, nesse sentido, nós partimos com
toda certeza e vamos para o paraíso e vamos continuar convictos de que estamos salvos e no dia do arrebatamento ressuscitaremos e seremos glorificados, transformados e glorificados. Agora, uma criança recém-nascida que partiu, uma pessoa que tem um problema mental que partiu, Deus não é injusto de lançar uma pessoa dessa no inferno. E eu penso que essa pessoa, no momento que ela partir para a eternidade, ela já vai estar num lugar intermediário, lugar de consolo. Não tem sentido essa pessoa ir para o Hades, já que o Hades, biblicamente falando, não é apenas um lugar de espera. O Hades é um lugar de tormento. Jesus explicou isso lá em Lucas capítulo 16. Então imagine uma criança que morre, por exemplo, na condição intrauterina, ela já tem uma alma, não é? Porque todo ser humano tem uma alma. Então essa alma, essa parte imaterial, já vai lá para o Hades. Imagine a pessoa lá no Hades sofrendo, sem saber do que se trata. O motivo. Então, eu penso que é lógico, né? Deus não vai permitir esse tipo de coisa. Então é por isso que eu afirmo que no trono branco só serão julgados aqueles que de fato forem ímpios. Porque a Bíblia é clara, a Bíblia diz, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos mentirosos, aos idólatras, aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a Bíblia descreve quais são as obras daqueles que serão condenados. Então, para mim, está muito claro, pastor Hermes, está muito claro que estes aqui, grandes e pequenos, que serão julgados segundo as suas obras, são aqueles que morrerem de fato sem a salvação. Mas aí, continuando rapidamente, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, né? Também entregaram os mortos. Aqui, o senhor leu aí na versão que diz a morte e o inferno, né? Isso. Mas o termo aqui no grego é Hades. Então, Hades. só para deixar claro que não é o inferno final, aí é o lugar intermediário, é o Hades. Então, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E ainda tem o 15, não é? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, concluindo, tem essa ênfase aí, que muitos têm dificuldade de entender, como pode a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo. Então, é importante entender que o lago de fogo é, na verdade, o inferno final. É o que nós chamamos de Guiena, embora o termo Guiena não apareça aí. O termo Guiena aparece em outras passagens, Jesus falou do Guiena, mas aí não aparece o Guiena, não é o termo que aparece, mas é um termo equivalente, que é o inferno final, é o lago de fogo, é onde o diabo também será lançado, ele e os seus anjos. Agora, o que significa, irmão Ciro? A morte e o Hades foram lançados do lado de fogo. A morte é um espírito? Não. A morte aí nesse sentido é um sentido, na verdade, figurativo, é uma figuração de linguagem, é uma metonímia, uma figura de linguagem pela qual se toma, muitas vezes, a causa pelo efeito, o símbolo pela realidade. Então, o conteúdo pelo continente, né? Então, veja, quando se diz aí que a morte foi lançada no lago de fogo, quer dizer que os corpos mortos, a palavra morte é uma referência aos corpos, porque o mar dará os seus mortos, a terra também, evidentemente, está implícito aí, mas onde estiverem corpos mortos, eles serão entregues. E também o Hades dará os seus mortos, porque a morte é uma separação. Quando a pessoa morre, a morte física o que é? Há uma separação entre a parte material e a parte imaterial. A parte material fica na terra. A parte imaterial fica sob o controle de Deus. Até os ímpios também estão sob o controle de Deus. Porque é Deus, Jesus falou, não temais o que mata o corpo. Temei antes aquele, Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo.
Então, somente Deus pode lançar o pecador também no inferno. Ele leva o crente para o céu, mas ele também é aquele que lança no inferno. Então, veja, se na morte ocorre a separação, a parte material fica na terra e a parte imaterial vai para o céu, se essa separação ocorre, quando houver a ressurreição por ocasião do juízo final, porque as pessoas que vão ser julgadas no juízo final vão comparecer na sua condição plena, parte material e parte imaterial. A parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é espírito e alma, que são duas partes, mas estão ligadas. Elas são inseparáveis na morte. Elas têm funções diferentes quando a pessoa está reunida também na sua integralidade, espírito, alma e corpo. Elas têm funções diferentes, mas na morte, espírito e alma constituem a parte imaterial, que é, nesse caso, uma parte só, né? Reunidas, é o homem interior, como Paulo falou. Ainda que o homem exterior, se corrompa, o homem interior, contudo, se renova. Então, nesse sentido, o ser humano ele é bipartido. Mas, em outro sentido mais amplo, claro, ele é tripartido. Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o que acontece? Se na morte ocorre essa separação, a parte material fica na terra e a parte imaterial fica no Hades, estou falando do ímpio, só porque eu estou falando do juízo final, não do salvo. O salvo, claro, também tem essa separação, só que a parte imaterial do salvo vai para o paraíso. No caso do ímpio, a parte imaterial vai para o Hades. Né? Fica sob o controle de Deus, porque é Deus que está no controle de tudo. Por isso que diz lá em Eclesiastes, o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito volte a Deus, não é que todos os espíritos ficam aos cuidados de Deus, mas ficam sob o controle de Deus. Então, no juízo final haverá essa reunião. O mar dará os seus mortos, a terra dará os corpos mortos. E o Hades vai dar a parte imaterial. Eles vão se reunir, o ser, então, pleno diante de Deus. Quando diz, então, que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, quer dizer que o ser humano, aqueles que forem condenados, eles serão lançados de maneira integral, espírito, alma e corpo, parte material mais parte imaterial, ou seja, que foram dados. A morte, na verdade, representando os corpos mortos, e o Hades, tomado aí como uma metonímia, com o sentido de as almas daqueles que estarão no lugar intermediário. E aí todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, ou seja, é nesse sentido que a Bíblia diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. É esse o sentido, porque muitas vezes as pessoas tiram esses textos do contexto e começam a dizer que a morte é um espírito e a morte também ela tem que ser lançada no inferno. Veja, a Bíblia às vezes apresenta a morte de uma maneira personificada, né? Mas é figuração de linguagem também. Não é que a morte seja uma pessoa. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, um daqueles cavaleiros, ele é chamado de morte, o cavaleiro amarelo, porque foi dado a ele, foi concedido a ele que tirasse a vida das pessoas. Mas não é que ele é uma pessoa propriamente, um espírito para matar. Ali é uma figuração de linguagem para falar da morte, de maneira geral, que será causada por vários fatores, né? Pestes, como a Bíblia diz ali, também haverá guerras, né? E tem um cavaleiro identificado com a guerra, de maneira personificada também. Claro que a guerra não é um espírito. A guerra, na verdade, ela vai ocorrer na Terra de maneira ampla no período tribulacional, e por isso que se menciona aquele cavaleiro também identificado como morte, não é? Então, pastor Hermes, eu penso que eu tinha feito um roteiro aqui, mas lendo o texto, eu creio que já deu para dar uma explicação. Dá um panorama aqui. Tem vários pontos aqui que nós poderíamos tomar como base, mas eu creio que com o texto já deu para dar uma explicação.
E eu vou parar por aqui, porque depois tem outras questões e talvez eu já estou até abrangendo-as, né? Então é melhor guardar alguma coisa para explicar depois. Pronto. Nesse mesmo sentido, pastor, a questão seguinte, ela também vai nessa direção, né? Os mortos sem Cristo terão oportunidade de salvação? Aqueles que morreram e enquanto estavam vivos não entregaram a vida para Cristo. Esses terão oportunidade de salvação? Então, eu acabei já respondendo, né? Mas a gente poderia acrescentar Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 é muito claro, né? Aos homens está ordenado, né? Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a oportunidade que a pessoa tem de salvação, claro que existem excepcionalidades que a gente mencionou, não é? Pessoas que morrem na fase da imaturidade, ou seja, fora da idade da razão, pessoas com problemas mentais, eu penso que elas vão ter um tratamento diferenciado pelo justo juiz, nós não sabemos qual exatamente, mas creio que Deus saberá como julgá-las. Pessoas que morrem sem nunca ter ouvido a mensagem do Evangelho, por isso que Paulo até menciona lá em Romanos 1 e 2, ele fala tanto daqueles que vão ficar sem desculpa, né? Quando ele diz assim, as coisas invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inexcusável, né? Para que ninguém para que ninguém dê uma desculpa, ou seja, olha, eu estou livre. Não, você teve a sua oportunidade, de alguma maneira, esse é o sentido. E Romanos 2 fala também da lei, ali da consciência, que é como se Deus tivesse colocado em nós uma partícula pela qual, quando nós olhamos para a criação de Deus, como nós olhamos para a grandeza do Criador, mesmo sem ter ouvido a mensagem do Evangelho, as pessoas reagem. Eu conheci lá um pastor, me fugiu o nome dele agora, que o senhor deve ter conhecido muito bem, lá de uma cidade de Rondônia, que era Ouro Preto do Oeste, que ele já faleceu. Uhum. E ele dizia, né, que ele foi salvo, ele estava disse que no meio do mato ali, não sei se ele estava caçando, fazendo alguma coisa, e Deus falou com ele. Ele ouviu claramente a voz do Senhor e procurou uma igreja, entregou sua vida a Jesus. Então ele teve uma experiência nesse sentido. A gente tem ouvido casos aí também de muçulmanos que estão se convertendo, né? Ouvindo, tendo experiências nesse sentido. Claro que são excepcionalidades, né? Porque Deus levantou-nos para pregar o seu evangelho. Agora, naquele grande dia, haverá surpresas. Então, nós não podemos ser dogmáticos quanto à salvação de alguém, quanto à perdição de alguém, né? Porque falar que alguém é salvo, claro, é até uma maneira de a gente consolar a família, né? Então, olha, nós cremos que ele está com o Senhor, mas naquele dia nós poderíamos ser surpresos nesse sentido também. E eu penso que até aquelas pessoas que a gente já diz, olha, esse aí foi para o inferno, com certeza, não sabemos. A gente não sabe qual é o último momento da pessoa com Deus, né? Claro, há casos, como o caso de Judas, por exemplo, que a Bíblia é clara, né? Aí não fica dúvida, porque a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz que Judas, de fato, ele foi condenado, né? No caso de Judas, porque o apóstolo Pedro, inclusive, fundamentou a substituição de Judas nos Salmos, demonstrando que ele perdeu a sua posição no apostolado, porque ele perdeu a salvação. Judas se desviou, disse Pedro, indo para o seu próprio lugar. Agora, tem outros casos que a gente não se arrisca, a gente prefere aguardar, né? Porque Deus saberá como julgar naquele grande dia. Quer dizer, a pessoa, conforme eu falei aqui, a pessoa já parte para a eternidade, né? Sabendo disso, porque ela vai para um lugar intermediário. E aquele que é salvo, evidentemente, ele já vai ficar no paraíso, aguardando ali o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. O ímpio, ele já fica no Hades, aguardando a sentença final, mas já em tormentos, ou seja, sabendo que ele está condenado. Claro que naquele grande dia, mesmo assim, alguns vão querer se justificar, Jesus falou disso. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, os mortos sem Cristo, eles não vão ter
outra oportunidade. A salvação é em vida. Ou seja, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e rejeitaram, as pessoas que, sim, quem está no Hades não tem mais chance, minha irmã. Não tem mais chance. Quem está no Hades já teve essa oportunidade aqui na Terra. Jesus ensinou lá em Lucas, no capítulo 16, né? Lucas, no capítulo 16, ele foi muito claro. Ele disse que ele mostrou que o rico partiu para a eternidade e já foi para um lugar de tormentos. E ele quis sair de lá. Ele recorreu ao pai Abraão e tal, e ele recebeu a resposta de que na terra no caso de Lázaro, ele foi temente a Deus e o rico não. Ele desobedeceu a Deus. Então, claro, eu falei das excepcionalidades, mas agora falando da regra geral, qual que é a regra geral? Jesus ensinou. Marcos capítulo 16, versículo 16. Não é? Jesus antes disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E João 3,19 também, que eu já até citei, a pessoa que não crer, que rejeita a palavra, ela já parte deste mundo condenada. Olha aqui, ó. É 3,18, na verdade. Eu até coloquei aqui para ler. Quem crê nele, Jesus falou, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo é uma continuação de João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o 18 diz, quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a pessoa já parte deste mundo condenado. Aquele que rejeita. Claro, os casos excepcionais não é caso de rejeição, porque a pessoa sequer teve as condições plenas. No caso da criança que morre fora da idade da razão, ou alguém que tem um problema mental, que não consegue compreender. Essa é uma excepcionalidade, não é? Então, a gente tem que entender isso, que isso são casos excepcionais. No caso da regra geral, que é quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, né? Então, quem crê, o batismo não salva, mas é evidente, quem crê, a pessoa quer o batismo, a pessoa deseja ser batizada. É esse o sentido. Mas o que salva a pessoa propriamente, o que faz a pessoa receber a salvação é a fé, é a crença. Quem crer já está salvo, porque depois diz, quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado. Agora, é evidente, né? A lição que tem aí, é evidente que a pessoa que crê, ela deseja o batismo, ela quer ser batizada, porque no batismo você torna a sua fé em Deus pública. Você declara diante de todos que você é salvo, você não se envergonha de Cristo, porque Jesus também falou, não é? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Claro que esse texto, de uma maneira mais específica, se refere à pregação, né? Aquele que confessar Jesus pregando, mas também tem uma validade também para aquele que confessa o Senhor sem medo, publicamente, no batismo, por exemplo, porque em Romanos 10, 9 e 10 também disse, com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então é importante a pessoa crer. Então quem, tendo oportunidade de crer, rejeita, essa pessoa já parte para o mundo vindouro, né? Condenada. Então, respondendo, não há nenhuma possibilidade de absolvição para aqueles que já partiram sem a salvação em vida, porque não há oportunidade de salvação pós-mortem para aqueles que rejeitaram a salvação.
Maravilha, meu pastor. Considerando então que o julgamento do trono branco será o último julgamento, a pergunta é essa aqui. Ó. Alguém que passar pelo julgamento do trono branco será salvo ou todos ali já estão condenados? O irmão anteriormente já havia entrado nessa questão, porém agora de forma mais incisiva a gente pode dar uma palavra a respeito dessa questão. Eu vou, na verdade, repetir rapidamente o que eu já falei. De fato, né, no trono branco não vai haver mais possibilidade. Né? Alguém que passar pelo julgamento do trono branco é porque, na verdade, aquele que comparecer... É porque a ideia que as pessoas têm é que porque será um julgamento haverá... Se imagina-se aquela questão de um julgamento na Terra hoje, onde há absolvição. Talvez por isso que haja essa confusão de entendimento a respeito do texto, né? Sim, mas esse julgamento não é um julgamento para a pessoa saber se ela está salva ou condenada. É só um julgamento para a pessoa ter a confirmação após a ressurreição, porque aí nós estamos falando da segunda ressurreição, né? A Bíblia menciona duas modalidades de ressurreição. Se a gente ler, eu estou me baseando até no contexto, né? A gente poderia até ler isso aqui, ó. Se o irmão puder ler, por gentileza, Apocalipse 20, versículo 5. Apocalipse 20, versículo 5, antecipa quem vai participar do juízo final. Mas os outros... Isso, vou lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui só uma explicação. Esta é a primeira ressurreição, porque é uma conclusão com base no que está no versículo 4. Né? Porque o versículo 4 diz que aqueles que ressuscitarão para o milênio fazem parte da primeira ressurreição. E bem-aventurado aquele, diz o versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela ocorre só depois do milênio. E fica claro que essa ressurreição após o milênio é a ressurreição da condenação. Né? Não haverá possibilidade da pessoa morrer. Porque quem morre... aqui a chave para entender é João 5, 24. Porque Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo. Ou seja, não vai comparecer diante do justo juiz na qualidade de réu. Então, não há possibilidade do salvo de qualquer época. Morreu salvo, não há razão para ele comparecer no trono branco. O trono branco não é para salvo, para alguém receber uma sentença confirmando a salvação, porque a pessoa já está salva aqui. Agora, no caso do ímpio, ele também já parte condenado, né? Só que a diferença é que ele não terá ainda ressuscitado. A igreja já terá ressuscitado àquela altura, todos já estarão transformados, glorificados. No caso do ímpio, não. No caso do ímpio, ele vai ter que... terá que haver a reunião, né, da parte imaterial com a parte material. E aí sim, a pessoa vai receber a sentença, ali a confirmação, como o diabo também. Alguém acha estranho isso que eu estou falando, mas o diabo também já está condenado, né? O diabo, ele só não está cumprindo pena, mas ele já foi condenado, porque o Senhor foi... A condenação dele já vem lá de Gênesis capítulo 3. E o Senhor Jesus disse, né? Falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Já está julgado. Ele já está condenado. A sua carreira está em descensão. Mas o Senhor ainda tem dado oportunidade para ele, porque ele vai ter que cumprir aí um papel que está dentro dos propósitos de Deus, infelizmente, né? A gente não quer chamar o diabo de servo de Deus, evidentemente, mas Deus está no controle de tudo. E há determinados demônios, inclusive, que estão sendo guardados para o juízo. E que muitos deles vão ser soltos por ocasião do período tribulacional. E o diabo
é interessante que ele está solto hoje, no milênio ele vai ser preso, e depois vai ser solto outra vez, para cumprir ali um último papel para tentar aqueles que terão passado pelo milênio, né? Mas são assuntos aí, são vários assuntos, mas eu concluiria dizendo isso, né? Que aquele que teve oportunidade nesta vida e não se arrependeu, rejeitou o plano de Deus, deu as costas para as ofertas graciosas do Senhor, é evidente que essa pessoa, naquele grande dia, o Senhor Jesus falou, né? Eu citei aqui Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, porque muitos me dirão naquele dia. Ou seja, a pessoa vai querer se justificar, mas Senhor, por que eu estou aqui participando do juízo final? Eu não expulsei demônios em teu nome eu não fiz maravilhas, em teu nome eu não profetizei, porque tem muitos falsos profetas, tem aqueles que expulsam demônios, mas à base de exorcismo, tem aqueles que fazem falsos milagres, não é? À base até muitos são usados até pelo próprio inimigo, infelizmente, à base de ilusionismo, enganando muita gente. E naquele grande dia vão querer se justificar, mas eles ouvirão da parte do Senhor: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, né? Nunca vos conheci. Então, pastor Hermes, as horas passam depressa, né? Mas eu penso que é isso que nós poderíamos explicar aí com respeito a essa pergunta. Muito bem. Irmã Franciele, arrependimento é por obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? Sempre o Espírito Santo agindo. Vamos então aqui, meu pastor, para a última questão. Jesus reinará da Jerusalém celestial ou da Jerusalém terrena? E a igreja reinará a partir de onde? Com esta nós vamos encerrar a aula de hoje. Então vamos lá, pastor Ciro, com a palavra. Onde o Senhor estiver, nós estaremos, né? Então, onde o Senhor estiver reinando, nós vamos estar com ele. No milênio, Jesus vai reinar na terra. Porque se você ler Apocalipse capítulos 20 a 22, ali tem uma ordem sequencial. Eu tenho visto aí alguns ensinadores apresentando aquela tese de que no milênio vai ter a Jerusalém na terra, mas tem a Jerusalém no céu que fica suspensa e Jesus está lá em cima. Mas eu particularmente não vejo muita, eu não vejo isso como uma posição assim que prospera biblicamente falando, porque João vê a Nova Jerusalém descendo após o milênio. Ele não vê a Nova Jerusalém antes do milênio, né? Ele vê após o milênio. E descendo ali no sentido de que Deus, ele vai, a partir daquele momento, estabelecer o seu trono na terra propriamente, né? Porque céu e terra vão ser a mesma grei. Deus fará novos céus, nova terra, tudo será o céu, né? Na verdade. Mas a terra é destacada, porque Deus estará conosco e reinando para sempre na terra. Agora, no milênio, a gente não vê eu não consigo ver isso que muitos veem, né? De que no milênio vai ter a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Porque a Jerusalém, que é chamada celestial, a Nova Jerusalém, ela já aparece depois do milênio e depois do juízo final, inclusive. Você pode ver Apocalipse 20, você ler os versículos 1 a 7, ali se menciona o milênio. Depois você tem a revolta de Satanás, você tem o juízo final. Só depois de tudo isso é que João vê a Nova Jerusalém. Em nenhum momento ele vê a Nova Jerusalém de maneira concomitante no milênio, né? Então, Jesus, quando houver um milênio, ele vai reinar na terra. A promessa de que ele vai reinar na terra. Ele será o herdeiro, ele como herdeiro do trono davídico, né? Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, ele vai reinar. Ele vai reinar. O Messias vai reinar na Jerusalém terrestre durante o milênio e nós vamos reinar com ele. Claro que é difícil de entender isso porque haverá povos naturais e a igreja vai estar glorificada.
E aí alguém diz, como que vai ser essa interação? A Bíblia não dá maiores detalhes, mas a interação é possível, porque o próprio Senhor Jesus interagiu com seus discípulos após a sua ressurreição. Ele já não estava mais sujeito às leis da física, ele atravessava portas fechadas, ele desaparecia aqui, aparecia lá, e ele não estava mais sujeito ao espaço, né? Ele estava já numa outra dimensão, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele conversou com seus discípulos. Então, se houver essa necessidade de interação da igreja glorificada com as pessoas não glorificadas ainda, os povos naturais, isso será possível. Possível é. Agora, como será? Aí é melhor aguardar, porque a Bíblia não nos revela exatamente, né? Esses pormenores nós temos que aguardar. Mas o que eu posso dizer é que Jesus vai reinar na terra, no milênio, e quando houver novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém ali descer do céu, como diz a Bíblia, nós vamos reinar com o Senhor, todos estarão então glorificados, e o Senhor vai estabelecer o seu trono aqui na terra. Apocalipse 21 e 22 deixa isso muito claro. Mas como Apocalipse 20, versículo 1, até Apocalipse 22, versículo 5, nos apresenta uma sequência, ali é uma sequência, é uma ordem sequencial, é uma ordem de eventos que vão ocorrendo um após o outro, e nós só vemos a Nova Jerusalém no capítulo 21. E o capítulo 21 já é depois do milênio. Então não há essa concomitância, né, como alguns teólogos aí apresentam. Eu tenho ouvido alguns falando, outro dia até alguém me perguntou quanto a isso, mas me parece que não era a resposta que ele queria ouvir, né? Porque eu falei exatamente isso que eu estou falando aqui agora, né? Maravilha, meu pastor, é isso aí. Às vezes as pessoas precisam ouvir algumas coisas, né? Olha só, irmãos, esse aqui é o livro do curso de perguntas escatológicas. 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. É uma maneira de você se aprofundar, se especializar na doutrina escatológica. Material devidamente organizado pelo pastor Ciro Zibordi. Além do livro que você recebe no curso, você também tem acesso a mais de 50 aulas que são disponibilizadas para aqueles que estão inscritos no curso através do nosso canal no YouTube, que esse acesso é possível. Você tira um print da tela, porque aí tem os nossos contatos de telefone fixo, de WhatsApp, o e-mail, o site, as redes sociais. Tire um print, porque está aberta esta oportunidade de você adquirir este curso de perguntas escatológicas para estudar teologia, especialmente aqui a escatologia bíblica através do CETADB. Pastor Ciro, as suas considerações finais, e nós já estaremos, então, encerrando a nossa aula de número 201. Quero agradecer aí a presença de todos, nossa irmã Fernanda, que participou bastante aí, está agradecendo. Amém. Deus abençoe a sua vida também, minha irmã. E Deus abençoe a todos que entraram aí, que nós pudemos ver, ler os comentários, e já vi que tem perguntas para próximas lives, né? Que Deus abençoe a todos. E Mon Rivelino aí que está deixando o site do nosso CETADB. São José dos Campos, o pastor Rivelino, é dos nossos. Ah, maravilha. Então, Deus abençoe a todos, pastor Ericson, um prazer estar aqui nessa aula de número 201. E vamos adiante, né? Que Deus nos dê graça para nos mantermos fiéis até aquele grande dia. Olha a irmã Ivone aí. A irmã Ivone é pucaranense abençoada ali do Parque de Bela Vista. Maravilha. Olha aí, quanta gente dizendo amém aí, ó. É bênção de Deus. Hoje nós tivemos aluna que é lá da Espanha. Hoje ainda tratamos da questão da inscrição do curso para ela lá. Vai estar estudando teologia através do CETADB na Espanha. Olha que bênção. Que bênção. Pois é isso aí, pastor Rivelino. Um abraço, os irmãos. A paz do Senhor. Quarta-feira, na próxima semana, tem mais. Não perca. Deus abençoe 202. Na paz do Senhor. Ó, irmã Lisa aí, ó. Aí, ó. Abraço, gente. Deus abençoe. Amém.